Agentes da história. Curiosidades. É quase impossível falar sobre a independência do Brasil e não lembrar do famoso quadro conhecido como O Grito do Ipiranga, que retrata assim Dom Pedro I tomando a decisão de separar definitivamente o Brasil de Portugal. Muitos podem ser levados a acreditar que aquela obra é a representação fiel do que teria acontecido naquele dia 7 de setembro de 1822. Mas é importante lembrar que precisamos tomar os devidos cuidados ao analisarmos uma fonte histórica como essa. Então, seguem alguns dados curiosos e interessantes sobre ela. Esta obra, intitulada Independência ou Morte, é uma pintura feita pelo artista brasileiro Pedro Américo de Figueiredo e Melo, e a data de conclusão dela é de 1888. O artista, estando em Florença, na Itália, pintou o quadro que foi encomendado por Dom Pedro II para fazer parte do acervo do Museu Imperial, hoje Museu Paulista, que é mais conhecido como Museu do Ipiranga. A técnica usada foi óleo sobre tela e suas dimensões são impressionantes, 4,15 m por 7,60 m. Estar diante dela causa um impacto muito maior do que quando observamos ela nos livros ou na internet. Eu já tive essa oportunidade e recomendo. Se puder, visite a obra no museu. Mas se não for possível, você poderá encontrar no blog dos agentes esta pintura. Vou deixar aqui um link na descrição desse quadro. O pintor, Pedro Américo, não tinha a intenção de que essa obra fosse um retrato fiel do momento do grito. Até porque entre o ocorrido e a pintura ser feita tem uma diferença aí de 66 anos. Ele pretendia criar uma imagem que lembrasse o passado de forma solene e heróica, de acordo com os padrões seguidos pelos artistas da época. Alguns pontos que chamam a atenção são que Dom Pedro e sua comitiva foram representados usando trajes luxuosos. Mas como estavam viajando havia dias, eles provavelmente estavam vestindo roupas mais leves e simples. O riacho do Ipiranga, que aparece no cantinho do quadro, também não deveria estar ali, pois ele na ocasião estaria a dezenas de metros do local onde Dom Pedro estava. Que dizer dos cavalos? Para percorrer os difíceis caminhos daqueles tempos, as pessoas geralmente usavam mulas nesse trajeto, que era assim um animal mais resistente. Outro ponto controverso da pintura é o objeto que Dom Pedro estaria segurando no momento da proclamação. Pedro Américo preferiu representar uma espada, mas também existem outros quadros com outras representações dele levantando um chapéu ou uma carta. Esses são apenas alguns exemplos que gostaria de comentar aqui. Quando visualizamos uma imagem, devemos sempre lembrar de que ela é fruto de uma construção. No caso da tela Independência ou Morte, não é diferente. Por isso, ao invés de simplesmente julgar estas obras, devemos investigá-las e observá-las, estudarmos os detalhes delas e procurar entender quando ela foi feita e mesmo como ela é utilizada hoje em dia. Agentes da história. Curiosidades. Com o professor Rafael Vicente.